Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje na igreja a festa de São Marcelino e São Pedro, mártires, sacerdotes de Roma. E no tempo das perseguições, enviamos também, rezamos por todos os doentes, por todos aqueles que nos acompanham, pelas suas intenções e sobretudo pela Igreja. As perseguições, ainda há dias em Paris, numa procissão, até houve gente que reagiu ao pontapé contra e 2 senhores idosos ficaram maltratados. São questões antigas, questões muito do passado, mas movimentos muito intolerantes que estão a surgir. E já naquela altura, aquela procissão lembrava os mártires, o arcebispo de Paris, que foi morto naquela altura, em 1867 ou 68, e a Igreja foi vítima. E nós continuamos a ter mártires, continuamos a ter pessoas perseguidas por causa da fé. Vamos lembrar nesta Eucaristia também Alberto Rojão e Manuel Borges Lima. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que nos defendeis e amparais com o glorioso testemunho dos vossos mártires São Marcelino e São Pedro, concedei-nos a graça de seguir os seus exemplos pela sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias eu, Tobi, de alma angustiada, gemendo e chorando, comecei a dizer entre suspiros a seguinte oração: Vós sois justo, Senhor, e são justas todas as vossas obras. Os vossos caminhos são misericórdia e fidelidade. Vós sois o juiz do mundo. Agora, Senhor, lembrai-vos de mim e olhai para mim. Não me castigueis pelos meus pecados e erros, nem pelos dos meus antepassados, que cometemos na vossa presença, desobedecendo aos vossos mandamentos. Por isso, vós nos entregastes à pilhagem, ao cativeiro e à morte, ao escárnio, à zombaria e ao insulto de todos os povos entre os quais nos dispersastes. Na verdade, todas as vossas sentenças são justas, quando me tratais assim, por causa dos meus pecados e pelos dos meus antepassados, porque não cumprimos os vossos mandamentos, nem procedemos fielmente para convosco. Mas agora tratai-me como for do vosso agrado, ordenai que me seja tirada a vida, para que eu desapareça da face da terra e em terra me venha a tornar. Para mim, na verdade, é melhor morrer do que viver, pois tive de ouvir ofensas
caluniosas e sinto uma grande tristeza. Senhor, fazei que me livre desta aflição, deixai-me partir para a eterna morada. Não afasteis de mim o vosso rosto, Senhor, porque para mim é melhor morrer do que suportar tão grande aflição na minha vida e ter de ouvir tantos insultos. No mesmo dia, sucedeu que Sara, filha de Raguel, que vivia em Ecbate da Média, também foi insultada por uma serva de seu pai. Ela tinha casado 7 vezes, mas Asmodeu, o demónio malfazês, matava-lhe os maridos antes de viverem com ela, conforme está prescrito às esposas. A serva dizia-lhe: És tu que matas os teus maridos, já casaste com 7 homens e não usaste o nome de nenhum deles. Mal por causa dessa morte. Vai-te com eles e nunca se veja nascer de ti filho nem filha. Nesse dia, Sara entristeceu-se profundamente e começou a chorar. Subiu à sala do andar superior da casa de seu pai e quis enforcar-se. Mas refletindo, pensou: talvez insultem meu pai e lhe digam: só tinhas uma filha querida e ela enforcou-se por causa das suas desgraças. Assim faria descer meu pai à morada dos mortos, cheio de desgosto na sua velhice. É melhor que, em vez de me enforcar, eu suplico ao Senhor que me faça morrer, para não mais ter de ouvir insultos na minha vida. Então estendeu as mãos para a janela e começou a rezar. Nesse momento, a prece de ambos foi escutada pelo Deus da glória e o anjo Rafael foi enviado para dar remédio a Tobi e a Sara. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, foram ter com Jesus alguns saduceus, afirmam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer a alguém um irmão, que deixe esposa sem filhos, esse homem deve casar-se com a viúva, para dar descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva, e também morreu sem deixar descendência. O mesmo sucedeu ao terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, quando voltarem à vida, de qual deles será ela a esposa? Porque todos os 7 se casaram com ela. Mas Jesus disse-lhes:
Não andareis vós enganados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus? Na verdade, quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, no episódio da sarça ardente, como Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, mas dos de vivos. Vós andais muito enganados. Palavra da salvação. No Evangelho que acabámos de ouvir, tirado de São Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27, a questão da vida eterna, a questão da vida para depois da morte, é algo que nos acompanha a vida toda. É uma questão séria que nos acompanha, e como os fariseus daquele tempo, assim nós também temos perguntas, também temos questões, e ninguém é cristão a sério sem colocar questões e ir procurando resolvê-las ao longo da vida. Para Jesus, quem morre entra na vida eterna, na contemplação da vida divina. É assim que Jesus nos apresenta. O mundo futuro não consiste na continuação da vida atual do corpo, por isso não precisam de casamento. Jesus não esclarece que tipo de corpo teremos, não nos diz que tipo de corpo teremos, mas apenas afirma que seremos iguais aos anjos e que faremos uma comunhão com Deus, ou seja, viveremos a vida do próprio Deus. Nós estamos muito presos ao nosso corpo, às nossas coisas, e aquilo que Jesus nos revelou, aquilo que Jesus Cristo nos disse, sendo Filho de Deus, falou-nos da vida eterna, viveremos como os anjos, mas não falou de que tipo de corpo teremos. O mistério da ressurreição foi explicitado por Jesus, sobretudo com a sua própria ressurreição. A partir da Páscoa, os apóstolos passaram a chamar-se testemunhas da ressurreição e dela fizeram o centro de toda a pregação e o fundamento da fé cristã. O primeiro nome dado aos cristãos foi testemunhas da ressurreição. E eles próprios se apresentavam: nós somos os testemunhas da ressurreição e não nos podemos calar. E é esta fé que nós continuamos a viver. Jesus ressuscitou dos mortos. E Jesus divide o tempo em dois tempos. O presente, na carne, que é marcado pelo ter, pelo possuir, pelo poder. Neste tempo tudo é transitório, marcado por inúmeras separações, mas a mais sentida delas, que é a morte. Portanto, Jesus diz-nos que há dois tempos. O tempo presente e depois que vem marcado pelo dar-se e dar a vida. Deus dá a vida, uma vida que não conhecerá mais a morte. Deus dá-se a si mesmo, fazendo com quem se revestiu da eternidade uma só comunhão, embora conservando nós nossa identidade de criaturas, que Jesus chama os filhos de Deus iguais aos anjos. Portanto, aquilo que nós sabemos da vida eterna, aquilo que Jesus Cristo nos explicou, é que seremos iguais aos anjos. Não nos preocupemos com o corpo, nem com o que havemos de levar, nem com o que havemos de sentir. Aquilo que Jesus nos diz é isso,
iguais aos anjos, porque a vida que recebemos através da geração carnal, como pensavam os fariseus e ensinavam ao povo, mas mediante a graça da ressurreição, na ressurreição de Cristo. É participando na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo que participaremos no mistério da sua filiação divina. Nós vivemos um tempo em que a maioria não entende, nega. Hoje vive-se assim. Não se entende, não se compreende. Eu não entendo, nego. E resolve, fica tudo resolvido. E isto aparece-nos como o mais elevado nível de intelectualidade. Hoje vive-se, muitos cristãos não entendem. É assim. E depois, como disse na festa do Papa Paulo VI, já em 1972, hoje qualquer mentira, qualquer balela, é muito séria, cultural, mas procurar a verdade. Não, isso não importa. Nós ontem, o santo que celebrávamos, São Justino, encontrou Deus porque tinha sede da verdade, queria entender, queria perceber, e foi nesse querer perceber que encontrou Deus. A ressurreição consiste em estar sempre com o Senhor, viver neste mundo exclusivamente para o Senhor, e com o Senhor já tem o gosto da eternidade. A ressurreição é o centro do testemunho da nossa fé. Portanto, foi o primeiro nome que os apóstolos chamavam a si próprios: testemunhas da ressurreição. A certeza da ressurreição não deve ser apenas uma realidade que esperamos, mas deve ser uma realidade que influencia desde já a nossa existência terrena. É o horizonte. É a certeza da ressurreição que nos dá a coragem de enfrentar as forças da mal que dominam o mundo, do ter, do ser, do poder indiscriminado, da forma que o novo céu e a nova terra que nos esperam comecem a desenhar-se já. Às vezes, nós ouvimos muitas pessoas que querem ir para o céu. Querem ir para o céu, mas vivem e fazem um inferno à sua volta. Uma vida insuportável à sua volta. Como é que queres ir para o céu se a tua experiência é de inferno? Como é que tu queres ir para o céu se à tua volta só geras um inferno? A vida eterna será a continuidade daquilo que soubermos viver aqui. Não há uma bênção especial. Não, tu escolhes. Vivemos Deus da vida e com a morte voltamos para Ele. A morte será sempre um mistério. Mas nesta busca da verdade, aquilo que nós temos que confiar é no testemunho dos apóstolos, dos mártires, daqueles que nos deram a vida, na nossa fé, e saber porque é que eles agiram assim, porque é que eles foram tão fortes, porque é que esta gente, por exemplo, esta procissão que houve em Paris, agora, na semana passada, lembrando um acontecimento da história, de 1800 e tantos, em que foi morto o arcebispo de Paris, foi morto um conjunto de cristãos daquela altura, e os cristãos dessa altura fazem uma procissão para lembrar isso. E em todas as épocas da história, os cristãos são chamados a ser mártires, por causa da verdade da ressurreição, por causa do testemunho da vida, por causa da morte não ser um ponto final, se acreditar em algo que está para lá. Porque é que os portugueses, os nossos imigrantes, a primeira geração, construiu estas nossas igrejas,
fez tanto sacrifício? Foi porque quisessem o nome numa placa? Porque acreditam na vida eterna? Porque acreditavam que este lugar se iria na Eucaristia, que nós estamos em comunhão com a eternidade. E é esta fé que nos anima. É esta fé que nos anima. Nós hoje celebramos 2 santos que se conheceram na prisão. Eram 2 sacerdotes, mas que não se conheciam. Foram presos e ao serem presos, um guarda, que os guardas também têm sentimentos, e graças a Deus alguns são pessoas extraordinárias, gente de bem, gente de uma caridade, de um testemunho, sempre foi assim. E aquele guarda tinha uma filha com um problema muito grave, um problema de possessão, um problema de demónio, e desabafou com estes 2 sacerdotes. Certamente chorou, e eles prometeram fazer uma oração, rezar por ela, fazer um exorcismo, pedir a Deus pela sua filha, e acontece que ela foi liberta. E ao ser liberta, toda a família deste homem se batizou. E aqui começou o grande drama. 2 presos, por anunciar o Evangelho na prisão, que não se conheciam, uniram a sua oração para rezar pela filha daquele homem, de um guarda que estava a guardar, e portanto isto foi um grande mal, porque desafiou a autoridade. Muita gente começou a aderir e portanto era preciso silenciar. E como é que pensaram silenciar? Matando o padre Marcelino e o padre Pedro, e foram assassiná-los numa floresta fora de Roma, que se chama a Floresta Negra, e depois agora já não há floresta nenhuma, construíram lá uma igreja aos 2 mártires. E o Papa Santo Dámaso diz isto destes 2 mártires: escutai, Marcelino e Pedro. O Papa Dámaso ainda conheceu o assassino, que depois também se vê a converter, e contou ao Papa Dámaso em criança aquilo que aconteceu. E diz assim o Papa Dámaso, numa lápide que colocou no túmulo de Marcelino e Pedro, porque eles colocaram na floresta para serem devorados pelas feras, para desaparecer o corpo, mas uma irmã, uma senhora de Roma, teve um sonho e descobriu o local onde ele estava e foi buscá-los, e foram sepultados nas catacumbas. Mas diz assim o Papa Dámaso: quando eu era menino, o próprio verdugo me contou a mim, Dámaso, que o perseguidor furioso ordenara que vos fossem cortadas as cabeças no meio de um bosque, para ninguém saber onde estavam os vossos corpos. Mas vós, triunfantes, preparastes com as vossas próprias mãos esta sepultura, onde agora descansais, depois de teres descansado por breve tempo, numa selva negra, revelaste a Lucília que terias gosto em descansar aqui. Portanto, isto é o próprio testemunho do Papa São Dámaso, destes 2 mártires, e portanto o bem às vezes incomoda. O bem incomoda. O bem às vezes gera mal. E sobretudo quem está do lado do inferno sente-se muito incomodado com o bem. E o testemunho dos padres, da morte do padre Marcelino e Pedro, são testemunhos disto. Eles incomodaram por fazer bem. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, peçamos a Jesus Cristo, ressuscitado pelo Pai, que abra o nosso coração às riquezas do seu mistério e confirme a nossa fé na sua ressurreição, dizendo: Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações, para que os batizados tenham a capacidade de falarem aos que os interrogam sobre a vida eterna, com as próprias palavras de Jesus, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações, para que os indiferentes, os ateus e os agnósticos que negam Deus ou dele escarnecem com desdém, venham um dia a descobrir o seu engano, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações, para que a palavra de Jesus sobre a ressurreição e sobre aquele que desde o princípio é Deus dos vivos, seja sempre o alicerce firme da fé da Igreja, oremos. Senhor Jesus, para que as aflições pelas quais passam muitos homens sejam vencidas pelos dons da fé e da esperança e pela força da oração que faz milagres, oremos. Senhor Jesus, para que as súplicas que sobem ao céu nesta Assembleia sejam escutadas pelo Deus da Glória, que escutou Sara, e pelos seus anjos, traz remédio aos nossos males, oremos. Senhor Jesus Cristo, confirmai a nossa fé na ressurreição dos mortos e na vida eterna que professamos, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Confiando na vossa bondade, Senhor, trazemos ao altar os nossos dons, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, pelo sangue do vosso Filho, pela força do Espírito, quiseste reconduzir à unidade do vosso povo, os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso,
com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Alberto Rojão, Manuel Borges Lima, que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Guiai, Senhor, com o vosso Espírito, aqueles que alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, de modo que, dando testemunho de vós, não só com palavras, mas em obras e verdade, mereçamos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
sobretudo para quem nos acompanha em casa. Nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus e convidamos todos para rezarem connosco o terço, diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Amanhã é um dia muito importante, é quinta-feira do Corpo de Deus, apesar de aqui no Canadá não ser, mas nós faremos a celebração no domingo do Corpo de Deus, mas amanhã teremos exposição do Santíssimo a partir da missa e vamos pensar nesse dia, no Corpo de Deus, neste grande mistério que é a Eucaristia. Sem Eucaristia não há Igreja. É à volta do altar do dom da Eucaristia, do pão e do vinho de Jesus Cristo, que é para nós um mistério, que é feita a Igreja. Onde estejamos em casa pela pandemia, estejamos aqui, estamos todos unidos no mesmo sacrifício de Cristo e somos libertos através de Cristo, sacerdote, Cristo, Cordeiro, Cristo que se dá, Cristo que dá. Então, que neste mistério, que, como São Paulo diz-nos na carta aos Hebreus, seja a todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.